Olá, me chamo Wilker Ponciano, aqui do canal Hora da Pauta, e hoje o nosso portal de conhecimento traz um show de conteúdo para vocês. A gente traz a fonoaudióloga Driele Azevedo. Ela é formada há 16 anos, sócia fundadora da clínica Despertar e possui certificações internacionais sobre distúrbios alimentares. A gente vai trazer hoje uma pauta muito bacana sobre seletividade alimentar nas crianças. Então, assim, você papai, você mamãe, o tema hoje é importante mais do que social, um tema hoje, uma pauta mais do que uma prestação de serviço para a sociedade. É conteúdo riquíssimo para você. Não é inscrito no canal ainda? Se inscreva, ativa o sininho, compartilha. Já peço para você deixar seu comentário. E agora, sem mais delongas, vou apresentar a nossa entrevistada de hoje, Driele Azevedo. Muito obrigado, Driele. Seja muito bem-vinda aqui ao Hora da Pauta. E hoje o tema promete. Obrigada pelo convite. Vai ser um bate-papo, tenho certeza, muito rico de informação e vai ajudar muita gente, muitos pais aí que passam por isso. Show. Driele, me conta um pouco sobre a tua história. Me fala como foi que você teve identificação com a área, como você se tornou fonoaudióloga e como você foi buscar as certificações internacionais na área alimentar, como você fundou a sua clínica. Conta um pouco pra gente sobre essa tua trajetória acadêmica e profissional. A fonoaudiologia, ela entrou na minha vida no período vestibular. Eu queria ser jornalista, eu sempre quis ser jornalista, mas no ano do vestibular eu conheci uma fonoaudióloga em um hospital e achei muito interessante o trabalho que ela realizava lá. Então, eu cheguei em casa e falei, mãe, eu quero fazer fono. E na época, em 2008, e minha mãe ficou preocupada, porque achou que a fonoaudiologia não era uma profissão promissora. Sim. Meu pai também achava que não era promissor. E também porque eu tinha esse sonho de ser jornalista que eu tinha falado a vida inteira. Sim. E aí eu disse, não, eu vou fazer o vestibular. Se eu passar, eu vou fazer o primeiro período. Se eu gostar, eu continuo. Se não, eu faço vestibular para jornalismo. E na primeira semana de faculdade eu não entendia muito bem por que eu estava ali, o que era aquilo, será, né? E aí na sexta-feira, assim, daquela primeira semana, teve um professor, o Wilton Justino, que ele é um apaixonado pela fonoaudiologia, e aí ele mostrou a clínica escola e explicou todas as áreas da fonoaudiologia. E eu me apaixonei, assim. Foi... Amor à primeira vista. Foi assim, poxa, eu me identifico com isso e eu quero fazer isso. E o engraçado é que na escola eu não gostava de estudar. Mas na faculdade eu queria tudo, eu queria os últimos minutos para aprender, eu queria sempre estar bem na prova. E aí eu sempre fui buscar estágios. Realmente, era uma área que não era tão ampla, né, de oportunidades. Mas eu fui estagiar no final do primeiro período. E como eu gostava daquilo, entender que o fonoaudiólogo transforma vidas é algo incrível. Trazer qualidade de vida, trazer desenvolvimento. Realmente foi algo assim que tocou e eu disse, é isso que eu quero e é por aí que eu vou. E aí eu comecei a trabalhar muito com adultos. Sim. Estagiei do primeiro período até o 8º. Estagiei em hospitais. Aqui não tinha pós-graduação na parte de disfagia, que era a parte que eu gostava, que já envolvia alimentação, porque disfagia é uma dificuldade na deglutição dos alimentos, que aí causa broncoaspiração, que são engasgos mais severos, atinge muito idosos, crianças com paralisia cerebral, entre outras patologias, né, que alteram a deglutição, então o ato de engolir. E eu gostava muito dessa área, e aqui em Recife não tinha pós-graduação, então fui fazer em São Paulo. E fiz num hospital grande lá e gostava muito. E trabalhei em grandes hospitais aqui em Recife, mas eu comecei a atender em domicílio. E aí em domicílio eram crianças. E essas crianças, às vezes, chegavam na hora do almoço, no jantar. E aí as mães e elas tinham uma dificuldade para comer, que eu achava que era da mastigação. É mastigação, é o músculo. Eu sempre pensava que era alguma coisa relacionada a isso. E surgiam questionamentos das mães que eu não tinha resposta para dar.
E aí eu fui estudar. Aqui também no Brasil não tinham muitas publicações, eu não conseguia respostas para as dúvidas. Que coisa. Era uma coisa assim muito pouco difundida ainda aqui, a dificuldade alimentar. Então, enquanto eu pensava muito na musculatura, na função, tinham outras questões e eu não conseguia entender. Eu não conseguia entender por que uma criança comia com um tablet e quando tirava o tablet e ela via comida, ela não queria. Será que é só comportamento, é birra, é manha? Né? Que olhar para a comida é esse que é tão aversivo e precisa de uma distração? E eu não tinha essas respostas. E aí eu fui buscar formações realmente fora do país, Chile, Argentina, e fui buscando mais conhecimentos. O ano passado eu fui para a Espanha e fui fazendo cursos que foram me dando essas respostas. Fiz também formações em integração sensorial. O fonoaudiólogo não pode fazer integração sensorial, mas eu queria entender mais do sistema sensorial, até para poder encaminhar para os meus colegas meus colegas terapeutas ocupacionais fazerem a avaliação. Sim. E tratar, né, junto com o trabalho de alimentação. E aí foi quando eu consegui realmente entender o que é uma dificuldade alimentar na infância e como ajudar, não só as crianças, mas também os pais. Porque quando uma criança não come, não afeta só a criança. Não. Afeta a família, afeta quem alimenta essa criança, afeta a escola, afeta o social, o emocional. Então, não é só não comer. Vem uma série de contextos ali que essa criança está inserida e que está em torno da alimentação. Então, é muito maior do que só a função, né? É realmente olhar ali a criança como um todo, acolher a família, os sentimentos que essas famílias trazem e tentar ajudar e apoiar. É por isso que, assim, no começo da live, eu já deixei a deixa, eu já falei, melhor dizendo, a deixa, que é um tema social, um tema de relevância, de prestação de serviço à sociedade, né? Eu vou aproveitar, Trielle, vou perguntar a você, vou falar para o público, aproveitando a deixa, sobre a questão do tema de relevância social. Queria dizer para o público que tem um QR Code, pessoal, aqui no canto da tela, sobre o e-book que a Adriele está colocando à disposição de vocês. Queria que você falasse um pouco sobre ele, Adriele. É um e-book voltado para profissionais de saúde, que traz avaliação e tratamento. Então, teoria e um pouco da prática para ajudar os profissionais a trabalharem com crianças que apresentam desafios na alimentação. Mas está no forninho aí um para pais. Daqui a pouco ele vai ser lançado. Rapaz, me interessa, viu? Me interessa, quero saber. Inclusive, a gente, além do QR Code, pessoal, a gente vai deixar o link na descrição do vídeo. Então, quem tiver interesse em adquirir, entra lá e vai estar disponível para você. Beleza? Trielle, depois que você viu que a sua profissão de fonoaudióloga, me apaixonei, você foi em busca das certificações internacionais para que você pudesse responder aos seus questionamentos, óbvio. Mas um tema que você falou aí me interessou bastante. A questão da mastigação, a questão da questão muscular. Você falou sobre a questão de engolir o alimento, você falou dificuldade. Explica para mim como que está atrelado à fonoaudiologia, que eu não sabia que estava atrelado, tá? Então, creio que também seja a dúvida da maioria do público. Como que isso está atrelado à tua profissão e como a tua profissão ajuda a solucionar, que acho que é o mais importante. Dentro das áreas de atuação do fonoaudiólogo, existe a motricidade orofacial, que é a área que pesquisa, estuda, avalia, traz a prevenção de tudo que é relacionado a um sistema chamado sistema estomatognático, que é um conjunto de estruturas e órgãos que realizam funções, que são mastigação, deglutição, sucção, fala e respiração. Quando esse sistema ele está todo envolvido com a alimentação e com a mastigação. Então, a gente precisa ter estruturas como músculos da face, dente, língua, lábios, atuando de forma equilibrada para a alimentação. Então, para realizar a mastigação. Quando há uma alteração na musculatura ou na função da mastigação, da sucção, da deglutição, nós vamos ter uma alimentação que não é confortável.
Então, ou essa musculatura vai cansar, vai fadigar, porque essa criança não sustenta mastigar um alimento mais fibroso. Então, nós temos as crianças que respiram mais pela boca. Ficam ali com a boquinha aberta, a linguinha rebaixada. Então, elas acabam preferindo alimentos mais moles, mais pastosos, mais líquidos, porque elas não conseguem mastigar quando é algo mais fibroso. E isso cansa para elas. Então, elas começam a excluir esses grupos de alimentos mais fibrosos. Aí entra a carne, elas começam a não querer mais comer proteína, porque elas registram que aquilo ali não é confortável. A deglutição é o ato de engolir os alimentos, de deglutir o alimento. Sim. E aí ela é muito importante para a nossa segurança, porque se há uma dificuldade na deglutição, se há uma alteração na deglutição, pode trazer engasgos e colocar a nossa vida em risco. Broncoaspiração é quando a comida vem para o pulmão, então internamentos, pneumonias. Quando tem casos mais severos de uma dificuldade na deglutição, que é a disfagia, que é a alteração da deglutição, muitas vezes é necessário usar uma via alternativa de alimentação, como a sonda do nariz, ou a gastro, que é uma outra via alternativa de alimentação. Então, a mastigação, ela traz segurança e conforto na nossa alimentação, e a deglutição, a segurança, realmente, um mecanismo de proteção, Vem para proteger, para que não vá para o local errado. Uau, sensacional. Me surpreendeu agora. Principalmente quem tem filho, você vai falando, você vai lembrando o que acontece em casa. Isso. Então, você papai, você mamãe, que tem a sua dúvida, faz o seguinte. Deixa teu comentário com a tua dúvida. A gente vai pegar esses comentários e vai passar para a Adriele lá no Instagram dela. E aí, qual o teu Instagram? @fono_Driele Azevedo. Show. Então, a gente vai deixar também o Instagram da Adriele aqui na descrição do vídeo, tá? Então, a gente vai fazer esse meio campo. As perguntas que forem surgindo nos comentários da live, desse podcast, a gente vai te mandando e aí a gente vai trocando essa figurinha para poder responder. Responderei todas. Porque você falou agora um tema em que realmente... E, por exemplo, se a criança tiver alguma questão respiratória e respirar, por exemplo, tem problema aqui no nariz e tudo mais, respira pela boca e tudo mais, aí fica muito com a boca aberta. Realmente, a criança não tem aquela paciência para mastigar, não. E muitas vezes a criança não sabe dizer. Ela não sabe dizer, mamãe, papai, meu rosto está cansado. Mamãe, eu acho difícil. Não, ela prefere não comer aquilo. Então, daqui que se entenda, qual é a dificuldade dessa criança, leva um tempo. E muitas vezes a criança acaba sendo exposta a medidas, que, em vez de ajudar na aceitação alimentar, pioram, aumentam. Geram até traumas, na criança. Você quer obrigar a criança a comer. Quer obrigar a comer. Tem muita criança que vomita, acaba apanhando. Então, essas atitudes, essas ações que muitas vezes estão relacionadas às nossas crenças, a como nós aprendemos a comer antigamente, e que acaba sendo reproduzida com as crianças ainda hoje, aumentam a recusa alimentar da criança. Então, acaba estabelecendo batalhas na família, batalhas ali durante as refeições. Show, perfeito. Adriele, quais foram as principais dúvidas esclarecidas nos cursos internacionais que você fez? Eu acho que primeiro faltava esse olhar integrativo, entender a criança como um todo. Eu acho que não eram questões de técnicas, sabe? Sim. Mas era do não julgamento, de entender por que uma criança não come, entender quais os sentimentos que essa criança trazia e que os pais também traziam, porque as crianças, elas têm medo, elas têm aversão, elas têm trauma, elas têm ansiedade por não conseguir, frustração por não conseguir comer. Mas os pais também têm essa frustração. Os pais se sentem culpados. E eu costumo dizer que quando a mãe ali tá grávida, já existe uma preocupação com a alimentação. Então, eu estou grávida, eu estou gerando a vida, eu vou comer para o meu filho nutrir, para o meu filho desenvolver. Então, como pais, nós temos isso enraizado. Meu filho precisa comer, nutrir para desenvolver.
Só que existem muitas questões antes disso, antes de dar comida chegar na boca. Existe prazer, motivação, precisa aprender a comer, porque nós não nascemos sabendo comer. Nascemos sabendo sugar, comer não. Então, é aprendido, e a criança aprende a comer vendo o outro comer. Então, o que me faltava era esse olhar, né? Era primeiro entender por que a criança não come e como eu posso ajudar. E hoje é entender isso, que comer é prazer, é motivação, é vontade interna, é autonomia, porque aquela criança que só come com alguém dando na boca dela, ela não tem autonomia. E talvez ela não tenha autonomia porque ela não quer interagir com a comida, ou porque ela tem alguma dificuldade ali relacionada a isso. Então, o que me faltava era realmente entender de um todo. E eu estava ali só na técnica, na função, na musculatura, que às vezes não era só isso. Show. Sensacional. Deixa eu te perguntar uma questão, deixa eu te fazer uma pergunta, Driele. Tecnicamente, Sim. O que é seletividade alimentar infantil? Seletividade é quando uma criança ela restringe de forma significativa a aceitação dos alimentos. Então, é quando ela tem uma relação negativa com a comida, quando ela não tem uma conexão com a comida. Então, uma criança seletiva, normalmente, ela ou come alimentos do mesmo grupo alimentar, vamos supor, ela só aceita crocantes, da mesma textura alimentar, desculpa. Então, ela só come crocantes, Sim. Ela não aceita outras texturas, ou ela aceita poucos alimentos de cada grupo alimentar. Ela aceita uma carne, ela aceita só arroz ou só o macarrão. Então, é uma criança que ela tem uma preferência alimentar restrita. E pode ser restrita pela cor do alimento, pode ser restrita pela textura do alimento e consistência, pode ser pelo cheiro do alimento e pode ser pelas características que aí dificuldades, né, que vem assim, aquela criança que já sabe que o alimento mais duro é ruim de comer, então ela já vai descartar aquele grupo ali de textura. Sim. Existe, assim, em média, algum tempo de duração de seletividade? Durante a introdução alimentar, o bebê, que começa ali aos 6 meses, o bebê está conhecendo os alimentos. Ele está sendo apresentado e aprendendo a comer. Ele vai passar por um período ali de aprendizado alimentar, certo? Que é esperado que o bebê sinta o sabor do mamão, mas estranhe. Mas isso não quer dizer que é uma recusa alimentar ou que é uma seletividade alimentar. Mas, se esse bebê iniciou a introdução alimentar e começou a recusar muitos alimentos, travar a boca, chorar, vomitar, e essa alimentação já começou a ficar difícil, 30 dias já tem que procurar a avaliação de um fonoaudiólogo. 30 dias? 30 dias de recusa. Nossa. E o que fazer? O que a gente pode fazer, além da questão de procurar um fonoaudiólogo, quando a criança tem muita seletividade alimentar? O que o pai e a mãe que está assistindo a live agora pode fazer? Já, sim. Eu vou falar o que não fazer. Boa. Porque o que fazer realmente é procurar ajuda, certo? Tá. É procurar avaliação. Eu sempre digo que o fonoaudiólogo, ele é o profissional de porta de entrada da dificuldade alimentar, porque nós vamos avaliar justamente as questões de mastigação, de deglutição, e aí ver como é que está as questões sensório e motor oral, Sim. que está relacionada também à face, à boca, intra e extraoral. Faz toda uma avaliação e encaminha caso identifique que precisa de o olhar de outros colegas, né? Porque é uma equipe multidisciplinar que atua. Então, tem que procurar ajuda, certo? E o que não fazer é não forçar a criança a comer. Joia. Não forçar, não insistir. Aquelas recomendações de antigamente, e às vezes eu brinco assim, que a vizinha chegou e deu a sugestão. Quando a gente fala assim, deixa a criança com fome, que ela vai comer. Não, você não pode deixar a criança com fome. A criança não come quando ela está com dor, ela não come quando ela está sob pressão, e ela não come se ela estiver muito irritada, ou seja, muito estressada. Se ela ficar sem comer, ela vai ficar estressada, então ela não vai comer. Então, a criança que tem seletividade alimentar, ela não vai comer mesmo que você faça chantagem, faça acordos, insista, castigue ou bata. Então, tudo isso aumenta a recusa da criança.
Entendi. O teu perfil, Driele, assim, o teu diferencial, pelo que eu pesquisei da tua carreira, você introduziu aqui no mercado a cozinha terapêutica. Isso. Eu acho assim muito interessante, queria que você falasse para o público sobre isso. Papai, para a mamãe que está assistindo a live, e são muitos, graças a Deus, a gente agradece. Aliás, antes da Adriele responder, você não é inscrito no canal ainda? Não é inscrita? Se inscreva, ativa o sininho, dê o like, compartilhe conteúdo, comente, deixa aqui sua pergunta, seu comentário, tá bom? Segue a gente lá no Instagram, Hora da Pauta Podcast, segue a página da Driele Azevedo. Qual a página, Driele? Mais uma vez. @fono_Driele Azevedo. A gente está deixando essa página também aqui na descrição do vídeo, beleza? Então, acompanhe o trabalho. Voltando à pergunta sobre a questão da cozinha terapêutica, como é que funciona? A cozinha terapêutica eu digo que é um ambiente seguro. Né? É um ambiente onde as crianças elas entram em contato com os alimentos. Certo. De forma leve, de forma prazerosa, de forma que traz conexão com o alimento. Por que eu falo de conexão? Porque a criança que não come, ela não quer nem estar perto dos alimentos. Ela não quer ter relações ali com aquele alimento porque ele não é bom para ela. Então, na cozinha terapêutica, as crianças começam a descobrir os alimentos. Muitas vezes aquele alimento que ela gosta, se é uma criança que gosta de bolo, mas ela não gosta de ovo, ela não gosta, muitas vezes, do cacau, ou ela não gosta da fruta, mas ela não gosta de laranja, mas ela gosta de um bolo de laranja. Então, ela vai ver o alimento que ela gosta sendo transformado, sendo feito. Então, ela vai vendo ingrediente por ingrediente e tendo contato com esse alimento. Então, a cozinha terapêutica, ela traz um convite para as crianças descobrirem os alimentos e as suas inúmeras possibilidades e características. Não necessariamente a cozinha é para a criança comer. Comer é o meu último objetivo. Comer acontece quando realmente vem a motivação e a criança vai lá e come. E na maioria das vezes elas acabam provando e acabam comendo. Mas é que elas têm autonomia, que elas têm esse contato com os alimentos. E elas se sentem muito empoderadas e encorajadas a comer no final. Né? Porque esse contato, muitas vezes eu sou só ali um instrumento, eu sou Sim. o guia, né? E ela vai e faz. Então, elas se sentem importantes cozinhando. Elas têm orgulho de mostrar para os pais ou de levar para casa o que elas cozinharam. E é sempre uma grande festa. Cada paciente, cada atendimento é uma grande diversão. Driele, eu acho isso sensacional. Você até comenta em algumas postagens suas sobre a questão da confusão que se faz em relação à manha, né, que se confunde muito com manha. Isso. E não é bem assim. Quais cuidados a gente tem que ter para, de repente, não agredir a criança, mas não é nem agressão física, não, tá? Sim. É agressão até em relação à escolha de alimento. Você, de repente, vai fazer a triagem de alimento e você está fazendo a triagem errada. Como que a gente pode atuar também na escolha do próprio alimento para o seu filho? Essa questão de ter o alimento ideal, ela não é muito... Como é que eu posso dizer? Eu não tenho muito como responder. Porque isso é muito individual de cada família. Cada família traz sua crença e sua cultura, né? E a comida é muito disso, de cultura e de crença de cada família. O ideal é que a criança aprenda a comer o que a família come. Tá. Porque isso tem que fazer parte do dia a dia dela. Então, a criança, para comer, ela antes vai observar, ela vai fazer associações positivas, vai se familiarizar com aquele alimento, aí ela vai comer. Então, precisa ser aquela comida de casa, que a família partilha, né? Que a família consome. Não adianta os pais terem uma determinada alimentação e trazer uma totalmente diferente para os filhos. E os filhos não vão ter modelo. Sim. Agora, o que é que nós aconselhamos como uma responsabilidade do adulto, dos pais? Ofertar comidas que sejam saudáveis. Se preocupar com a rotina alimentar da criança, garantir que essa criança vai ter
opções saudáveis de consumo. Então, isso vem realmente da responsabilidade do adulto. Estabelecer horários, estabelecer essa alimentação, essa rotina. E é a criança que vai decidir se ela vai comer e o quanto ela vai comer. Mas para que essa decisão aconteça, precisa de todo um antes, né? Precisa dessa participação da criança, precisa a criança estar, de certa forma, envolvida nessas refeições. Hoje, com um mundo aí muito mais moderno e agitado e cheio de trabalhos, não conseguimos mais sentar à mesa com a nossa família. A gente não consegue mais partilhar a refeição. E antigamente isso acontecia mais. Meu pai comia sempre em casa e eu acabei tendo os hábitos alimentares dele. Minha família é uma família grande, então tudo acontecia ao redor da mesa. Hoje essa mesa está lá em casa e eu fico olhando para essa mesa assim. A mesa foi da casa do meu avô. E às vezes eu olho para aquela mesa, cabia todo mundo. Caramba! Cabia todo mundo nessa mesa. Então, assim, tem memórias boas. Sim. Então, é isso que falta hoje. As crianças terem contato com os alimentos, ver os pais comendo, ver o adulto comendo, participar disso. E aí ela vai associando que isso é positivo e ela vai criando as memórias. E na época de São João, né? Galera do Nordeste, a gente se juntava para fazer pamonha, canjica. Um ralava o milho, o outro mexia a panela de canjica, enfim. Isso o outro lavava a panela um dia antes. Porque se você lavar a panela da canjica no mesmo dia, a canjica fica com aquele gosto ruim de sabão. Isso é uma técnica que eu aprendi com a minha avó. Isso. Então, assim, já dizia, na noite anterior, vai lavar, menino, lava as panelas, porque no outro dia amanhã a gente vai fazer a canjica. Isso. Então, hoje, realmente, a gente não vê mais isso. A gente vai no mercado, compra e traz para casa, ou vai no São João ali... Compra. Isso. E as crianças não participam mais. Uma das orientações que eu sempre dou para os pais, assim, leva ele no supermercado, pede para ele separar as frutas, as verduras, fala das cores, fala das formas, faz relações, né, com a cor dos super-heróis. Então, qual a cor do Homem de Ferro? A maçã vem para o Homem de Ferro. E aí vai trazendo isso. A beterraba, dá para fazer o macarrão da Barbie. Então, a criança, a gente consegue acessar muita criança pelo lúdico. Show. Então, essas relações é que vão criando a conexão e despertando a vontade de comer. Então, a gente tem que entender que a criança precisa disso. Colocar a mesa, tirar a mesa, preparar junto. Estar em família, conversando, partilhando, rindo, criando memórias. Então, você tem a memória do São João. E aí, como eu falei, eu tenho memórias da minha família. Era uma família enorme. E aí, meu avô era tapioca, sempre às 5 da tarde. Ou biscoito com doce. Era um chazinho que ele colhia a folha e fazia um chazinho. E nós tomávamos no pires. Sim. Então, existem memórias que são construídas. E hoje falta muito isso, criar memórias. Hoje a criança tem que comer muito rápido, ela tem uma agenda cheia, ela tem que sair, tudo tem hora. Muitas vezes é o funcionário, né, que oferta, e na minha casa não é diferente. Nós priorizamos as refeições com a nossa filha no final de semana, o jantar, o café da manhã. Mas eu gostaria até, como mãe, estar mais perto disso. E nós aproveitamos o tempo que nós temos, mas a gente sente falta disso, né? Então, a oportunidade que nós temos é levar no supermercado, preparar uma comida junto, falar do que nós gostamos. Isso vai trazendo, né, uma memória para ela. Essa questão do supermercado eu achei genial. Tá? Irei adotar. É importante. Agora... E nesse momento, a gente não estimula só a alimentação. Estimula a fala, a linguagem da criança, a formação de conceitos, a interação na família. Então, sentar à mesa, fazer atividades que envolvam alimentação, não ajudam só a comer. Ajudam várias coisas, até no social. É mesmo. E a partir de quantos anos, Adriele, que você recomenda a levar a criança assim no supermercado para... A partir de 1 ano pode, com certeza. E bebezinho pode estar à mesa no cadeirão, já pode receber um potinho com a colherzinha para mexer, de 6 meses em diante, ele está ali no cadeirão, ele já está vendo a família comer, ele vai receber ali a comidinha que ele está aprendendo. Então, estar à mesa é um aprendizado incrível do ponto de vista alimentar e social e emocional também. Show. Adriele,
Teve uma informação que eu acompanhei na sua rede social falando sobre a questão de comportamento, a associação do comportamento à questão do distúrbio alimentar ou da criança que não come. Uhum. É fato científico isso? É pesquisa que se tem, científica? Qual a fonte para esse dado? Veja, eu vou falar das causas que uma criança não come, Tá, certo? tá. Então, a criança pode não comer por questões motoras orais, que foi o que a gente conversou. Sim. Ela pode não comer por questões sensoriais, que é quando ela não resiste às texturas dos alimentos, aquelas características sensoriais que a gente diz. O aroma, o sabor, a cor, a textura. É aversivo olhar para a criança. Então, quando há um distúrbio sensorial, ela não resiste bem às sensações. E aí o tratamento é com o terapeuta ocupacional. Quando há problemas gastrointestinais, então bebezinhos que têm refluxo, alergias alimentares e além das questões gastrointestinais, questões de ordem médica mesmo. Criança com asma, cardiopatas, algumas patologias associadas podem estar dentro do nível médico. Crianças com autismo, então há uma incidência muito grande de crianças com autismo e com seletividade alimentar, chega a ser 72% de crianças com autismo apresentam seletividade alimentar, então é expressivo. Aí a gente tem o autismo, tem paralisia cerebral, microcefalia, trissomia 21, que é a síndrome de Down. Então a gente considera questões ali que são orgânicas da criança. Isso interfere também na aceitação, uma das causas. E o comportamento. Só que quando a gente fala que uma criança não come por comportamento, não estamos falando da manha, da birra, da frescura. É porque essa criança tem alguma questão que não vai bem com a comida, ela não sabe verbalizar e usa um comportamento. Joia. Do mesmo jeito que ela usa o comportamento para expressar sentimentos que ela ainda não sabe dizer. Então, uma criança que às vezes passou por um dia que foi mais agitado, mais cansativo, às vezes à noite ela não começa a chorar é porque ela está cansada. Mas ela não sabe verbalizar. Então, se uma criança sente dor para comer, se ela sente um desconforto, se o ambiente alimentar não está confortável para ela vai tentar verbalizar de alguma forma, externar de alguma forma. E aí, muitas vezes, entra com comportamento mesmo. E não quer dizer que seja por birra ou por manha. É porque há alguma dificuldade e a gente precisa investigar. Joia. Não, perfeito. Você, em relação à seletividade alimentar, a relação com o autismo, você já colocou um percentual realmente que eu acho que a sociedade não, em regra geral, tá, gente? Pelo amor de Deus. Não conhece. Nossa Senhora, realmente essa informação a gente não acaba passando. E o que eu observo muito, hoje muitas famílias me procuram com queixa de seletividade alimentar, mas na minha avaliação, tanto na anamnese como na avaliação, eu faço um rastreio do desenvolvimento dessa criança, do neurodesenvolvimento dela, da fala, da linguagem, do social, da interação. Então, ver, como eu falei, né? É ver a criança como um todo. E aí, o que acontece? Vem com queixa de seletividade alimentar, mas na avaliação eu percebo que tem sinais de alerta para o autismo. E aí, a gente tenta fazer os encaminhamentos adequados para o neuropediatra, se tem muitas questões sensoriais para o TO, se tem um comportamento muito rígido, que realmente essa criança é inflexível para mudanças, e para o psicólogo. Então, a gente vai fazendo um direcionamento. Mas acontece muito na queixa da seletividade alimentar, durante a avaliação, perceber que tem sinais ali de atrasos no neurodesenvolvimento. Não, muito show tua informação, Adriele. Parabéns. Existe alguma idade em específico para seletividade? Não, né? Pode... Olha, uma criança pode ter, até no período da amamentação, ela pode ter uma disfunção sensorial ali na amamentação. Então, tem crianças que recusam até o próprio seio materno. E aí, é por isso que eu falei, sempre tem que procurar ajuda. Hoje, eu até conversei, foi até no Instagram mesmo, eu estava alertando isso.
Se tem um bebezinho que tem dificuldades na sucção, se está cansando muito, não está com boa pega, procura um fonoaudiólogo. Olha. Porque aí a gente já orienta essa mãe, já faz intervenção, e aí já é uma prevenção. Então, quando a gente vai eliminando ali o que pode alterar, né, a aceitação dessa criança, a gente vai dando chance para ela, para que ela não fique ali submetida a desconfortos. Sim, sim. Tem, assim, se tem tratamento, Sim. quais tipos de tratamento que o fonoaudiólogo pode oferecer, ofertar àquela criança que tem seletividade alimentar? O tratamento da seletividade alimentar, normalmente, ele é multidisciplinar. Joia. Dificilmente estamos sozinhos, né, nesse tratamento, porque envolve várias questões. Mas o fonoaudiólogo, ele vai atuar tanto nessa questão motor oral, como trazer uma boa relação com a comida. Então, estabelecer o prazer, a motivação, a segurança para comer, criar realmente estratégias para que essa criança aprenda a comer e queira comer. Então, o fonoaudiólogo, ele tem um papel muito importante. Existem métodos, né, que são mais específicos, Tá. E que hoje são os que eu uso. Tem o Jet Permission Approach, tem o SOS Approach, e algumas linhas que falam da alimentação responsiva, integrativa. E todos esses, eles olham a criança como um todo, eles respeitam a criança, eles acolhem e orientam os pais. Então, o tratamento não é só com a criança, é com a família e com quem alimenta essa criança. A gente trabalha ali com todo mundo. Em conjunto. Em conjunto. Muitas vezes com a escola também. Porque a escola tem lanche, tem lanche, tem o integral. Almoço, Então, precisamos estar ali todos alinhados em conjunto, de mãos dadas ali trabalhando. E aí, esses métodos, essas abordagens, elas trazem isso, trazem uma hierarquia para apresentar os alimentos, trazem como aproximar a criança, como encorajar, como estabelecer confiança, conexão para comer, né? Conforto. Então, nós sempre vamos pensar nisso. Confiança, conexão, conforto, para que ela vá ali tendo mais aceitação, né? Mais vontade de comer. Perfeito. Adriele, quais foram os casos assim mais complexos que você já recebeu assim? Não? Claro, questão de ética, deixando claro pessoal, tá, pessoal? Sem nomes, sem... Mas a experiência que você lembra, assim, que você poderia destacar, assim, pra gente, mais complexa, uma criança, de repente, com algum tipo de distúrbio alimentar e que você ajudou no tratamento e obteve sucesso e tal. Wilker, hoje eu acho que eu já atendi mais de 200 crianças com seletividade alimentar. Eu sempre digo que nenhuma é exatamente igual à outra. Sim. Não é. Acho que lá no consultório, de segunda a sexta, nenhuma criança é igual à outra. Cada caso tem a sua individualidade e por isso que eu digo que não tem receita de bolo nesse tratamento. Sim. Mas eu já tive casos de... Eu me emociono muito no meu trabalho, né? Sim. Até hoje eu gosto do que eu faço, então cada ganho das crianças são muito importantes para mim. Mas tem um caso em especial que eu atendi junto com a minha sócia, que é terapeuta ocupacional, Cláudia Guerra, e que na época até trabalhávamos em andares diferentes, eu e ela. Certo. E era uma criança que tinha acabado de receber o diagnóstico de autismo, ele tinha 2 anos, não falava, entrava e se escondia, então tinha pouquíssima interação, só comia alimentos batidos, liquidificados ali, todos batidos, tudo batido. Então, ele nem sabia os sabores dos alimentos. E ele vomitava só em ver a comida. E trabalhamos muito. A mãe tinha seletividade alimentar. Olha só. E aí, nós trabalhamos muito. Essa mãe, a criança. Então, foram 4 anos de tratamento. E no dia da alta, ele foi melhorando. A TO trabalhou integração sensorial, trabalhou bastantes atividades de vida diária com ele. Então, eu trabalhei fala, linguagem. Foi assim, tinha várias coisas ali que a gente precisava cuidar dessa criança. E fomos. E no dia da alta, a única coisa que ele não comia era feijão. Coxinha, hambúrguer, macarrão,
E aí foi lindo de ver, né? E ele come tudo hoje, Sim, menos o feijão. E é importante a gente entender isso, né? Que nem os adultos comem tudo. Eu não como tudo. Também não. Você também não. E a criança também não vai comer tudo. Sim, sim. E tá tudo certo. Lógico. Tá tudo bem, não tem que ser o feijão. Ele come tantas outras coisas. E foi muito bonita a alta dele, porque realmente ele era bem grave. Show. Ele é bem grave. Show. Existe, assim, a possibilidade de você não ter seletividade alimentar e chegar a um determinado período e você adquirir essa seletividade? Existe? Isso é comum? Não é comum? Existem crianças que ali entre 1 e 2 anos de idade começam a ficar seletivas. Elas comem Comia de tudo? Comia tudo e começou a restringir. Por quê? De 1 a 2 anos, a perspectiva da criança e de exploração, ela muda. Ela começa a andar, ela começa a ter a fala e ela quer explorar tudo. E Sim. Comer passa a não ser muito interessante. Olha só. Você tem um filho de 2 anos, você vai entender que ele quer explorar tudo menos comer. Adriele, eu tô pensando na questão do supermercado. Sim. Desculpa, público, interromper o raciocínio dela, desculpa. Eu tô pensando na questão do supermercado, porque eu tenho certeza que o meu filho, lindão, beijo, papai te ama, ele vai rodar o supermercado inteiro correndo. Comer passa a não ser interessante. Pois é. Ele quer explorar, ele não quer ficar sentado à mesa. Ele vai explorar o mundo. E aí a criança passa a não aceitar todos os alimentos. Ela começa a ver a alimentação de outras crianças também, que é a alimentação fora de casa. Então, ela começa a querer uma coisa que ela não tinha tanto em casa. Pronto, a minha filha mesmo, na pandemia, ela começou a comer coisas que ela nunca tinha comido. Olha aí. E passou a também comer coisas que eu e meu esposo temos o hábito de comer e ela não queria aceitar. Mas ela passou a ficar mais na mesa conosco, a ver o que comíamos, a participar do preparo. Então, ela começou a comer coisas que ela também não aceitava. Mas o hábito alimentar mudou um pouco. Sim. Ela só comia chocolate 70. Hoje, ela pergunta, é do seu? Porque ela só quer o leite. E ela não comia. Aí, hoje, ela é louca por chocolate ao leite. Ela tem que perguntar se é ao leite. E aí, aos 2 anos, ela tem uma perspectiva diferente de exploração mesmo. E ela acaba tirando ali da lista dela alguns alimentos. Sim. O que a gente pode fazer para ajudar? Porque aí a mãe começa a se desesperar. Comia 5 frutas, agora só quer 2. Não quer mais almoçar. Não quer comidinha de panela. Não gosta mais de banana. Não gosta mais. E aí vai restringindo o que fazer. Eu sempre oriento a apresentar de formas diferentes. Então, não quer mais melancia? Vamos fazer um picolé de melancia juntos? Vamos fazer um sorvete de banana? Muda essa apresentação. Joia. Faz espetinhos de fruta. Ela agora gosta de chocolate, está liberado chocolate. Um espetinho de fruta com chocolate, um fundinho em família com frutas. Traz essa criança para preparar junto. Porque aí apresenta diferente. Eu gosto daqueles cortadores de biscoito. Que aí tem de bichinho, tem de personagem, tem de vários temas. Sei qual é. E aí a gente já manda para a escola diferente, aquele corte, aquela fruta já vem mais interessante. Palitinhos que vão decorar o pãozinho. Não quer dizer que a criança vai comer porque está dessa forma. Porque se for uma criança que tem uma seletividade alimentar, você pode fazer o prato mais lindo do mundo. Ela não vai comer, certo? Sim. Só com tratamento. Mas é uma criança que está passando por essa fase, muitas vezes apresentar diferente, motivar essa criança de outra forma, não deixar de oferecer, porque o que acontece? A criança para de comer, aí a mãe nunca mais compra aquela fruta porque ela não gosta. Não, continua apresentando, serve na mesa, pede para a criança te dar aquele alimento, pede para ela partilhar para você, cortar, te servir daquele alimento. Imagina, se todo dia seu filho não come arroz, mas todo dia ele está lá servindo arroz, vendo na mesa, isso vai ficando na memória dele, isso vai sendo familiar. Isso. Ele não vai perder esse contato. Então, é importante a criança estar sempre em contato com a comida sem ser forçada a comer. Sem insistir. E outra coisa muito importante quando a gente fala de insistência, quando a criança começa a recusar os alimentos, quanto mais o adulto insiste para ela comer, mais ela vai dizer não. Então, aquelas frases clássicas assim, prova, experimenta, só mais um pouquinho,
tá tão gostoso. Se você provar ganhar tal, tenha certeza que toda vez que ela ouvir prova, ela vai dizer, não. Experimenta, não. Uma mordidinha, não. E aí você, como adulto, tem que mudar isso. Vamos conhecer que cor tem. Parece com o quê? Parece uma bola. Que cor é por dentro? Olha, a laranja é verde por fora, mas que cor deve ser por dentro? Vamos abrir, vamos fazer o suco. Então, a gente convida a criança a se conectar com o alimento, sem precisar que coma. Vamos cheirar, vamos tocar, é duro, é mole, aperta, sai suco. Então, a criança explorar o alimento sem ter a obrigação de comer. E isso vai trazendo ela para essa alimentação. Então, quando a criança começa a recusar, envolve ela. Continua apresentando, mas não força. Traz de outra forma, muda ali essa oferta, diminui a tensão para ela comer, que ela vai ali se envolvendo de novo. Agora, se persistir 30 dias e a recusa ficar intensa, tem que procurar ajuda. Driele, geniais as suas dicas. Nossa, eu aqui como pai, eu vou pegar esse conteúdo, gente, vou aplicar dentro de casa. E você está tendo a oportunidade de fazer isso também, acompanhando aqui nossa página, nosso podcast. Por isso que eu falo, se inscreve no canal, deixa teu like, deixa teu comentário, ativa o sininho para você receber as notificações. Vai lá no nosso Instagram, Hora da Pauta Podcast, se inscreve, segue nossa página. Segue também a página da Driele Azevedo. Driele, por favor, reforça a tua página. Reforço. É Fono_Driele Azevedo. E o link tá na descrição desse vídeo, pessoal. Beleza? Quer conferir todo o conteúdo que a Driele disponibiliza? Vai lá no Instagram dela, porque com certeza você vai ver muito conteúdo rico lá. Driele, me chama a atenção também na tua carreira quando você parte para empreender. Tudo bem, tem a montagem da sua clínica, você é cofundadora, mas isso é um ato empreendedor. Sim. Também. Como foi que você idealizou, junto com a sua sócia? Você já mencionou o nome dela e tal. O que foi que vocês idealizaram? O que foi que vocês viram no mercado para poder dizer, não, eu estou vendo esse nicho aqui, eu posso ajudar ou atuar, melhor dizendo, nessa fragilidade aqui, social. Conta um pouco dessa história pra gente. A Despertar é meu segundo filho. Sim. É minha segunda casa. Sim. E ela é feita por 3. Né? Sou eu, que sou fono. Tem Cláudia Guerra, que é terapeuta ocupacional. E Daniela Aulete, que é psicóloga. Joia. Então, somos terapeutas. Há muitos anos atrás, nós começamos a sentir um aumento na demanda realmente de crianças neurodivergentes. Nós éramos de uma clínica bem pequenininha. Nossa clínica começou com 50 metros quadrados. Era bem pequena mesmo. E sentimos essa necessidade de ampliar, de trazer profissionais qualificados que também tivessem amor pelo que faz e quisessem mudar vidas. Eu sempre digo assim, na Despertar, eu quero transformar vidas. E esse é o nosso intuito, esse é o nosso objetivo. Você se emociona, né? Muito, muito. Então, nós saímos, a princípio, em 2019, desses 50 metros para 200 e poucos metros. Acho que tinha 8 salas na época de atendimento. E fomos ali aprendendo, porque nós somos terapeutas e fomos ali conhecendo isso, como organizar, como estruturar, lidar com uma equipe grande que não tínhamos essa dinâmica, essa experiência. E chegou um momento que ampliamos para 500 e poucos metros, que é o tamanho que temos hoje. Hoje temos uma equipe de mais 70 terapeutas. Nossa. E quando eu escuto os pais falarem assim, aqui tem acolhimento, aqui meu filho desenvolve. Recentemente, eu lá no consultório, na clínica, eu nem consegui me controlar, assim, a lagriminha caiu. Quando os pais falavam assim para mim, eu tô aqui há 3 meses, eu vim de outros locais e meu filho não tinha tido a evolução que tem hoje. Meu filho hoje mastiga. Teve mãe que falou assim, eu tô aqui há tanto tempo e meu filho fala, eu sempre quis ouvir a voz do meu filho, hoje meu filho consegue estar dentro da sala de aula. Então, são pequenas coisas que fazem valer a pena, né? Toda a nossa dedicação, que é uma dedicação muito grande.
Então, a Despertar, ela tem isso, né? A gente quer despertar o melhor do desenvolvimento infantil. E quem trabalha conosco tem que ter amor pelo que faz. Show. Porque dinheiro é ótimo, todo mundo gosta. Mas existem coisas que são mais importantes. Então, o que a gente quer mesmo é ver acontecer. É fazer de verdade. É ver a criança desenvolver. Então, a Despertar, ele tem muito desse sonho, dessa ideologia do começo, de querer ver o melhor para as pessoas. A gente não quer fazer oba-oba, não quer realmente desenvolver. A questão não é mercantilizar. Não. E aí acolher, não perder esse feeling, não perder essa individualidade. E isso tem desde os colaboradores. Meus colaboradores são fiéis, assim, e são comprometidos, e se esforçam, investem a camisa, e se emocionam junto, e vão junto, trabalham juntos. E até os terapeutas, que chegam lá e não, vamos fazer, vamos trabalhar, e a gente gosta daqui. Sensacional. Você pode passar o Instagram? O Instagram da clínica? Posso, é Despertar DI. Clínica Despertar e a localização aqui em Recife. Fica em Boa Viagem, ao lado do Shopping Recife. Ah, show. Pessoal, vou também colocar aqui na descrição do vídeo o Instagram da Clínica Despertar, para você quiser ver o conteúdo, acompanhar o trabalho da Adriele, da equipe, na verdade. Não vou nem falar das sócias, vou falar da equipe. Sim, né? de todas. E parabéns pelo crescimento, pela evolução. Eu tenho aqui uma pergunta. Quem acompanhou a live até este momento vai se beneficiar com as perguntas bônus. De vez em quando eu estou fazendo esse plus para os nossos seguidores, inscritos. E uma seguidora nossa aqui no Instagram está perguntando: a gente sabe que não é bom obrigar a comer nem dar comida à força. Sim. Ela quer saber o que fazer quando a criança não quer comer, se tem algum artifício, alguma técnica, porque é o calo de todos os pais. Você mencionou bem a questão de trazer a criança para o processo. Isso. Né? De vão participar, a questão da fruta, vamos fazer um picolé, então é muito por aí, né? A questão da cor, laranja é verde e tal, e aqui, tal, enfim, eu acho que é muito por aí, né? Que você já tinha falado, né? Isso, são essas orientações, né, que eu dei. Mas se tá difícil, tem que procurar avaliação. Tá. Justamente por isso, porque quando demora a procurar a avaliação, a ajuda, essa família já tentou muita coisa. Então, tem uma diferença enorme daquela família que procura logo no começo, de evolução mesmo da criança, para aquela família que já procura muito depois. Por quê? Até 4 anos de idade, a criança não percebe que ela tem uma dificuldade para comer, mas de 4 anos em diante, ela já percebe. E ela entende que não come, ela tem isso como um problema, ela sabe que mexe com o outro, e isso vai frustrando ela também. Ou ela já vai ter argumentos para essa dificuldade, para se proteger de que não come. Então, eu tenho pacientes mais velhas que eu morro de rir, que eu tenho um mesmo, que ele adora ir para casa dos amigos. E aí, no começo, a mãe falou assim, eu não vou deixar você ir para casa de fulaninho porque você não come a comida que tem lá. Ele disse, não, mãe, eu vou me virar. E se virou. Foi lá, chegou para a funcionária da casa e disse, eu gosto tanto de você, você é tão... Aí elogiou bem muito a moça. Aí falou, olha, deixa eu te dizer, eu só como purê de batata inglesa bem lisinho e com sal. Olha pra isso, rapaz. Então, ele já foi lá e disse como ele comia. E aí, ele já se protege. Sim. E aí, ele consegue dizer para os outros. E aí, as pessoas vão fazer o que ele come, lógico. E isso é um mecanismo de proteção. Viajar a trabalho, você não vai chegar num hotel da vida, assim, no café da manhã e... Né? Complicado, né? Por isso a importância de procurar ajuda o quanto antes, que é para evitar essas ações que aumentam a recusa e ajudar essa criança ali no futuro. E assim, a seletividade alimentar, ela não passa com a idade. Temos adultos que são seletivos e que não vão comer de jeito nenhum. E que socialmente sofrem. E aí vem um fator psicológico. Exatamente. Nossa, espetacular.
Espetacular. Não passa com a idade. Driele, tem uma outra pergunta que os mais antigos usavam a técnica pra gente não comer na rua. Ah, meu filho vai numa festa, eu não quero que ele me dê trabalho com comida. Ou vamos no centro do Recife, que eu vou andar não sei quantas horas. Então, tome comida antes de sair de casa. Essa técnica, isso é recomendável? Isso é saudável? Isso está normal? Não tem nada de errado? O que é que você fala sobre isso? Depende de como funciona a dinâmica dessa família. Tem famílias que não comem, a educação alimentar dessa família, não comem doce, não comem glúten, lactose, tem crianças que são alérgicas também. E aí não consomem determinados tipos de alimentos que vão ter numa festinha. Sim. E tem famílias que são mais rígidas em relação a isso, outras não. Se é uma criança que tem alergia alimentar, realmente, ou leva a comidinha, e hoje em dia tem muitas comidas inclusivas, Sim. e aí pode levar a marmitinha dessa criança, um brigadeiro inclusivo, uma coxinha inclusiva, um bolo inclusivo, para que ela partilhe ali com seus amiguinhos, não se sinta privada disso. Ou comer realmente antes, porque não é a alimentação que a mãe quer que a criança tenha. Isso vai de cada família, é uma decisão da família. Agora, uma coisa que a gente tem que ter cuidado é alimentar a criança o dia inteiro. Por quê? Tem famílias que ofertam comida à criança o dia todo. E a criança não vai ter o limiar de fome e de saciedade. Então, isso é ruim. Pode trazer até uma compulsividade alimentar. Então, a criança precisa ter os horários determinados de alimentação, para não ficar ali com microlanches e atrapalhar as refeições principais. Ou ela não entender nunca que está com fome ou que está saciada. Então, é importante a gente ter esses intervalos, né, entre as refeições, ter os lanchinhos estabelecidos para que se entenda a fome e a saciedade. Então, vai depender muito da dinâmica e da ideologia alimentar dessa família. Né? Se tem alergia, se não tem, se não come alimentos que, né, sejam com açúcar ou outros. Perfeito, Driele. Bem, quem ficou até a última pergunta da live, dessa riquíssima live, vai ganhar, vai ser premiado com essa pergunta bônus, que eu tenho a certeza que é, por favor, que é a dúvida de vários e vários pais, mundo afora. Driele Azevedo, fonoaudióloga há 16 anos, sócia da Clínica Despertar. Tem certificações internacionais, cursos. Tudo bem, maravilha. A pergunta é, hoje, como fazer o seu filho não olhar para salgadinho, chocolate, pirulito, doces e doces, eita, eu ia falar uma marca aqui agora, e doces e mais doces. Enfim, acho que você até percebeu qual a marca que eu ia falar. Aquela marca lá tem a opção caseira que dá pra gente fazer. Tem também, né? Como a gente fazer com que o nosso amado filho passe naquela sessão do supermercado e nem ligue. Vai ser da educação alimentar de cada família. Hoje, os pediatras, até a própria Sociedade de Pediatria mesmo, recomenda que não se dê doce até 2 anos de idade. E o que acontece? A criança fica ali até 2 anos sem contato com doces. Ou esses alimentos, né? Salgadinhos, etc. E aí, se a família também não consumir, muitas vezes a criança não vai despertar o interesse, sabe? Tem criança que tem uma alimentação bem balanceada, bem nutritiva, a família não consome, não compra, ele não vê as pessoas ali, os pares ali dentro de casa consumindo, ela acaba não tendo esse interesse. Mas existe um social. Então, é difícil evitar que não queira. Vai depender realmente da educação alimentar de cada casa, de cada família.
Então, tem crianças que se acostumam e não comem, que chegam a 2 anos e não tem nenhuma oportunidade dessa e acaba não fazendo realmente questão, assim. Os pais não consomem, não aceitam, não querem, não compram e ela passa. Vai ter criança que vai começar a ter contato. Uhum. Essa semana mesmo, foi ontem, minha filha falou assim pra mim, mãe, eu queria um lanche mais caprichado. Eu disse, como assim? Ela disse, eu quero um lanche melhorzinho. Disse, como é um lanche melhorzinho? Me diga o que você quer para eu entender o que é o melhorzinho. Ela disse, eu queria aquele biscoito. Olha. Que é um biscoito que tem um chocolate em cima, que ela agora aprendeu a comer. Mas... Que normalmente ela come no final de semana, que ela come num lanchinho, né? Mas não leva para a escola. E aí eu olhei para ela e disse, vou botar pelo menos 2 aqui para ela. Porque ela disse que as amigas estão levando aquele biscoito e ela quer comer junto com as amigas aquele biscoito. Normalmente ela leva uma panquequinha, ela leva um pãozinho, uma frutinha dela. Mas ela queria partilhar com as amigas que estão comendo também esse mesmo biscoito. E aí, por uma questão social, eu mandei. Não vou mandar todo dia. Muitas vezes a gente estabelece o dia da semana que ela vai levar, na sexta-feira. Sim. Para que ela também socialize. Mas veja que ela viu e disse que eu queria um lanche melhorzinho. Vê mesmo. Vê o conceito, né? E vai depender. Modelo, ela não tem muito em casa. Um dia desse eu comprei um chocolate de verdade. Eu disse, filha, você quer? Ela disse, eu não como barra de proteína. Eu disse, não, é um chocolate. Ela, de verdade? Eu disse, de verdade. Porque ela me vê comendo barra de proteína. Sim. E aí eu registro que ela tenha que eu como isso. Sim. Ou chocolate amargo. E aí eu não sou modelo para ela. Sim. Mas ela tem outros exemplos, né? Perfeito, Driele. Olha, essa live de hoje foi só a primeira live de muitos conteúdos que a gente vai gerar, tenho certeza. Muito obrigado por sua participação aqui na Hora da Pauta. Eu que agradeço, foi ótimo. Você contribuiu de forma absoluta para o enriquecimento aqui do canal. Vamos falar mais vezes, volte mais vezes, seja sempre bem-vinda aqui. A palavra é sua. Um abraço. Com certeza, é só chamar que eu venho. Temos muita coisa ainda para conversar. Isso. Brigadão mesmo. Agradeço. Você gostou da live? Tenho certeza que sim. Se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa teu like, comenta, compartilha, segue a gente no Instagram. Até a próxima live. A gente se vê por aqui no seu portal de conhecimento. Um abraço, fica com Deus. Tchau. Valeu.